Oi. Tudo bom, Virginia? Tu consegue me ouvir? Tá me ouvindo? Tá perfeito. Tá. Meu microfone do computador, às vezes, ele me deixa muda. E aí eu vou entrar também pelo meu celular. Eu vou estar 2 vezes aqui. Tá, Jorge. Deixa eu só e aí eu vou fechar esse microfone e eu vou usar o outro. Ok. Aí vocês me ouvem agora. Eu estou 2 vezes, tá? Eu estou como Claudete, eu vou só deixar como... Porque como eu falo, ele vai aparecer o que está falando aqui pelo celular. Deixa eu achar um pouquinho ele. Parece o fio que está carregando. Tá, eu tô falando... Deixa eu tentar tirar esse fio para ficar melhor. Não, aí o celular fica bem na frente. Eu estou falando pelo Claudete, tá? E aí, se vocês puderem olhar pelo Ecole... Agora eu saí de ângulo aqui. Deu. Deixa eu ver se tem mais alguém. Olha, bastante gente na nossa primeira... Já fiquei sem vídeo. Precisando do meu computador, tadinho, tá tão cansado que ele está me boicotando aqui com os vídeos e com os áudios. Aí eu uso o celular. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Deixa entrar mais gente. Eu vi você se apresentando ali, a maioria trabalha, né? Aliás, todo mundo trabalha com consultoria de imagem, com exceção de uma que está pensando em redirecionar a carreira. Tem mais alguém que apresentou e que trabalha em alguma outra área que queira me dizer? Para mim é importante porque aí eu consigo trazer os exemplos dentro das áreas de vocês também. Tá? Não precisa ser aqui quem às vezes tem vergonha de falar, fica tímida, tal, pode escrever depois no grupo ali. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Acho que agora é isso. Deixa eu só... Bom. Então, deixa eu falar aqui, tentando olhar o máximo para as 2 câmeras. Bom, sejam bem-vindos, então, né, ao nosso curso de visagismo online. Eu sou a Claudete Carvalho, né? E eu vou conduzir vocês nessa descoberta que é o visagismo. Também perguntei, né, se vocês já tinham alguma experiência prévia, alguns leram alguma coisa, mas alguns ouviram falar, todo mundo tem alguma ideia, né? E isso é bacana, porque mostra que o visagismo a gente não precisa mais estar explicando, né, visagismo, o que é? Nunca ouvi falar. Acho que quase todo mundo já ouviu falar na palavra, né? Que torna, assim, mais fácil toda essa comunicação, né? E também, quando a gente vai prospectar um cliente, vai atender o cliente, também a gente não precisa ficar mais explicando tanto o que é o visagismo, porque ela já vem com uma ideia. A parte pior é que, às vezes, ela vem com uma ideia errada, né? Que não sei se vocês... Tem gente esperando aqui. Não sei se vocês têm essa ideia, mas já vão sair já mudando de ideia a partir da primeira aula, que é visagismo, qual o meu formato de rosto? Se eu sei meu formato de rosto, então eu vou saber qual é o corte de cabelo, qual é o acessório que eu vou usar, enfim, como se o rosto, né, o formato do rosto fosse toda a comunicação. E vocês vão descobrir que o visagismo é muito mais complexo, é muito interessante e é muito além do formato do rosto.
tá? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. Olha, temos quase todo mundo da turma aqui. Temos gente internacional, né, de outros países, brasileiros que moram em outros países, desenvolvendo trabalho lá também. A gente vê que a consultoria, então, ela é universal, né, cada vez mais necessária. Eu vou compartilhar, a gente está no Zoom, então eu vou compartilhar, né, os slides da primeira parte. Não sei se vocês já assistiram a primeira parte, como é que funciona. Funciona assim, são 5 etapas, tem 5 vídeos gravados, que ali está o conteúdo, tá? Então, é legal sempre vocês assistirem antes. Tem uma apostila que tem todas as informações também, tá? Acho que vocês já baixaram a apostila. E a cada encontro, eu vou revisitar essas informações ali do vídeo, né? Algumas partes eu vou enfatizar e outras eu vou passar muito rapidinho, porque são conceitos, né? E o importante aqui na nossa conversa é que vocês saiam já, a partir do 5º encontro, já realizando uma consultoria visagista completa, tá? Para isso, o que vai acontecer? Vocês vão ter que estudar, porque 5 encontros, ou equivalente a 2 dias, é muito rápido. É importante vocês fazerem os exercícios, colocar no grupo, porque em cima das discussões, das dúvidas, a gente consolida o aprendizado. O que acontece? O que a gente coloca no grupo, fica no grupo, tá? Então, eu peço isso também para vocês. Por que eu digo isso? Porque eu vou pedir fotos de vocês com cabelo preso, fotos de perfil, né? Fotos sem maquiagem, e vocês sabem que essas fotos, tipo 3x4, assim, essas que a gente fica de frente, né? Elas não são as mais bonitas, a gente sempre dá uma inclinadinha, um sorrisinho, né? Então, essas fotos, assim, elas não servem para a gente fazer análise, são as fotos aquelas que a gente fica de verdade, assim. Então, a gente não compartilha nada. Se alguém traz também uma cliente ou algum parente, uma amiga, um amigo, e coloca no grupo, a gente não compartilha essas imagens, né? Elas morrem no grupo porque é para aprendizado. Às vezes a gente pega alguém na internet também, nem conhece, mas tira um print e traz, então tudo fica no grupo, tá? Então, é para vocês ficarem tranquilos. Então, o grupo é para a gente conversar, para vocês tirarem as dúvidas. Tem sido sempre muito legal os grupos, e é a partir disso que se consolida o conhecimento. Eu fico com vocês no grupo durante 1 ano. Na verdade, eu mantenho o grupo depois, mas eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês gratuitamente durante 1 ano, né? E como é que funciona, então, essa aprendizado do visagismo? A cada encontro, eu vou dar exercícios para vocês, que serão os exercícios das etapas da teoria completa, tá? Vocês vão fazer, que vocês podem fazer em vocês, que eu acho que é bem melhor fazer em vocês, né? Mas podem também fazer com outras pessoas. A cada semana, então, vocês vão postando esses exercícios, eu vou corrigindo, e aí a gente vai avançando um pouquinho mais. Quando termina o 5º encontro, vocês têm que me mandar o que eu chamo de dossiê. Não é um dossiê que é aquele que vocês vão entregar para o cliente. O dossiê todos os exercícios que compõem uma consultoria de visagismo completa, vocês irão colocar, né, para mim. Para que isso, né? Porque eu preciso dar o certificado para vocês. Diferente de presencial, que eu sei que está todo mundo ali, que participa dos exercícios, né? Já de modo online, eu preciso, assim, ter certeza que vocês realmente aprenderam, né? Estão aptas a utilizar o visagismo, então, tá? Quem entrou aqui depois... tem uma pessoa esperando para entrar. Eu tô falando pelo Claudete, mas eu tô aqui no vídeo pela Ecole, que estou mais pertinho. Deixa eu tirar, peraí, acho que eu consigo, vou tirar meu fio. Meu celular, ele não consigo aqui. Ele tá péssimo, ele não consegue ficar 1 hora desse lado. As duas. Ele não consegue 1 hora com a bateria, né? Então, olha só que horror. Aqui, admitir mais uma pessoa. Então, tá, vou compartilhar. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta até então? Tudo tranquilo?
Só na expectativa, vou me apresentar para vocês. Quem Você falou do... Oi, boa tarde. Eu sou a Mazé Dias. Você falou do material, tudo bem? Você falou do material, eu não sei se o outro pessoal recebeu, mas eu não recebi ainda a apostila. A apostila está no acesso, lá no site. Quando vocês entram, a apostila está lá, está no acesso. Alguém já baixou? Deixa eu... Opa, tirei aqui tudo. Cadê no site da Ecole. A apostila está lá. Ah, tá. Deixa eu admitir mais aqui a Flor. Deixa eu ver aqui, chat. Já baixou, a Lohane já baixou. Está tudo lá disponível no site da Ecole. Tá? Se você está com dificuldade de entrar no site para ver como faz, depois aí manda um recadinho que depois as meninas... na verdade, elas colocaram já ali no grupo como é que faz, né, para entrar. Né? Mas se mesmo assim, você se perder no caminho ali, manda um recadinho que elas ajudam. Tá? Aqui. Deixa eu aumentar. Vou usar, então, os slides, né? Alguns vocês vão ter. Esses slides também eu disponibilizo para vocês, tá? Não tem problema. Aqui um pouquinho de quem eu sou, para quem não me conhece, né? Eu estou aqui mexendo porque meu fio do computador... Estou toda ferrada com esses elementos eletrônicos aqui em casa, precisando de conserto. Eu sou multidisciplinar, né? Uma pessoa que vem da engenharia, das exatas e que entrou no mundo da beleza e assim eu fiquei, né? Até hoje, já faz um bom tempo. Porque eu entrei na L'Oréal, né? E trabalhando com cabelo, e aí entrei nesse universo. Dentro dessa jornada aí de quase 30 anos, então, né? Eu peguei o início do visagismo no Brasil, porque eu conheci o Philippe Hallowell, né, e o Claude Julliard, que são os grandes mestres, né, do visagismo hoje, aqueles que nos ensinam as bases do visagismo, e eu conheci eles lá no início. Por quê? O Philippe, ele estava começando o trabalho dele com o Senac, de onde surgiu o primeiro livro. Vou mostrar aqui para vocês, depois que eu compartilhar, eu mostro os livros para vocês. Então, eu estava, né, lá envolvida nesse processo, participei do primeiro workshop dele, que foi numa feira bem bacana, e a gente se conhece, né, desde 20 anos atrás, e fiz o curso, então, com o Philippe Hallowell, e também fiz o curso completo com o Claude Julliard, atravessei o mar, né, como eu digo, fui lá, né, são 3 cursos, Opa, ouvi um grito aqui, espero que vocês não tenham ouvido. E aí, então, a partir desse conhecimento, né, dos métodos do Philippe, método do Claude, eu monto, não é um método Ecole, não é um método da Claudete, são princípios que esses 2 mestres, eles ensinam e que, então, eu trago de uma forma compilada, né, para que vocês façam uma consultoria visagista. Isso não isenta de vocês terem uma oportunidade de fazer algum curso com eles, é sempre muito legal. O Claude está vindo ao Brasil com frequência, ele tem dado o módulo 1 do Brasil, ele vem agora até em janeiro, acho que é janeiro só, tem duas turmas já confirmadas, e o Felipe agora começou a fazer cursos online também, né? Se rendeu ao online, ele estava me falando outro dia, né? Que é outro mundo, né? O online e tal. E é bem interessante porque a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Então, por ter essas formações, né, e também ter outras formações, eu trabalho com as consultorias há bastante tempo, estou saindo agora, né, em salão de beleza, com cabelo, com maquiagem. Eu sou professora universitária, né, dessas áreas da estética, não só de cabelo, de visagismo, de maquiagem, de ética, de cosmetologia, enfim, de várias áreas, né? Mas mais focada com a questão da imagem e venho, né, fazendo várias pós-graduações aí que eu adoro estudar. A última foi de psicologia positiva, onde meu TCC eu escrevi
no meu TCC, eu escrevi sobre se a beleza, se os rostos harmônicos, né, eles eram mais felizes. Não era uma pesquisa, era uma revisão, né, bibliográfica, né, com alguns autores que trazem a questão da beleza e que trazem a questão da felicidade. Na verdade, era um questionamento isso, e não uma resposta, né? Por que que eu tenho interesse nesse questionamento? Porque às vezes as pessoas, e principalmente hoje, buscam muito a harmonia, né? Harmonização facial, harmonização orofacial, dentes perfeitos, nariz perfeito, né? E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, e o visagismo, então, ele é ótimo para a gente entender que o perfeito é aquele que nos pertence, que nos representa, né? E não o perfeito é aquele que as medidas são exatas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, essa sou eu. Quem não me conhece, não me segue, eu sou a clau.carvalho.visagista. Meu Instagram é bem orgânico, assim, é com mais divulgação, mais curso, alguma lembrança, né? Porque eu não consigo, assim, manter uma rotina de postagem e tal, mas esse é um dos meus projetos aí, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar, várias coisas, né, de beleza, de linhas de formas, enfim, tudo sobre o visagismo. Não vou ficar, a gente tem só uma hora, não vou ficar falando sobre isso, né, esse material. Eu quero falar sobre beleza, né, eu trago essa informação sobre beleza aqui, que é a beleza, ela é muito difícil da gente definir, mas é um fato que a beleza sempre traz um impacto, né, traz um encantamento, traz uma emoção, né? Então, ninguém é indiferente à beleza. E essa é a introdução de um livro que eu gosto bastante, né? Na verdade, é um prefácio de um livro que eu gosto bastante, que chama-se Beleza. Eu posto depois fotinho deles, eles estão descritos lá na bibliografia, gente querendo entrar, descritos na bibliografia. Deixa eu ver se eu coloquei todo mundo para dentro da sala. Coloquei. E aí vocês podem, né, estar procurando esses livros. Eu começo falando, o primeiro encontro, assim, não vai ter exercício, não vai ser, a gente não entra diretamente no visagismo, porque é preciso a gente entender contexto, é preciso entender o que é belo, porque senão a gente fica numa coisa que é, como é que eu vou dizer assim, medidas, números, padrões, e não é isso que a gente trabalha no visagismo, né? A gente precisa entender quem é o cliente, porque se a gente não entende quem é o cliente, a gente vai simplesmente chegar numa conclusão lá, ok, ele tem formato de rosto oval, ok? Ele é do temperamento melancólico, ok? Tá. Ele tem uma boca grande, tem uma boca pequena, tem que, né, tem os olhos pequenos, mas isso não diz nada, né? Isso não diz nada. A gente só vai saber trabalhar com esse cliente quando a gente entender quem é este cliente no contexto de vida dele naquele momento. O visagismo trabalha naquele momento. Quem é você agora, né? Que imagem você quer transmitir? Porque se fosse assim, só sobre medidas, gente, as medidas nossas de proporção, elas não vão mudar, né? A parte óssea não muda com o tempo. E então a gente não poderia nunca mudar de cabelo, a gente nunca poderia fazer nada de mudança, porque, né, ou levaria para harmonização tudo perfeitinho, as medidas, e isso seria beleza, né? Então não é isso. E é por isso, então, essa parte é super importante, que é o que é belo, né? A beleza, então, eu trago alguns conceitos do livro, né, que o Scruton coloca. A questão da beleza comparativa, a gente sempre compara alguma coisa com outra coisa. Então, quando alguém busca um cabelo, ou busca uma maquiagem, ou, enfim, busca uma mudança, é muito comum haver uma comparação. Eu quero como este, né? Por quê? Porque aquela imagem que a pessoa traz, ela representa um ideal de beleza. Quando alguém leva num salão de beleza uma foto de um cabelo, no entendimento daquela pessoa que levou, aquele cabelo é muito mais bonito do que aquele cabelo que ela está usando, né? Então, beleza sempre é comparativa.
o visagismo vai encontrar a seguinte solução, que é este cabelo que você deseja usar, ele te representa, ele comunica o que você quer comunicar, né? Ou é só porque ele é da moda, é só um fashionista, é só, né, uma tendência? Então, essas são as questões que a gente vai trabalhar. Beleza mínima, né? A questão de dar ordem, dar um cuidado, arrumar as coisas, colocar ordem nas coisas. Então, ali, exemplos tipo, vai dar presente para alguém, coloca um laço de fita, um cartãozinho, vai fazer uma refeição, um suplá, um guardanapo, uma organização, assim. Por quê? Quando a gente entra num ambiente organizado, nós nos sentimos mais confortáveis, nós damos mais valor, né? Então, isso também é com a nossa imagem. A gente precisa também organizar a nossa imagem, a gente também precisa... essa busca de harmonia é por quê? Porque a gente entende que o harmônico, a ordem é bonito, né? Nos agrada, nos traz conforto, então... Isso é importante. Existe o sublime, né? O sublime é aquele que é o uau, é aquele que é muito, que a gente não descreve. Ele pode até ser impactante no sentido até negativo, né? Se a gente olhar uma tempestade, de repente, né? É tão grandiosa assim que a gente fica impactado e também com até um pouco de medo, mas não deixa de ver beleza nisso. Então, o sublime é uma inquietação, né? Beleza, então, né, a gente vem lá, né, desde da Grécia, que eu vou estar passando para vocês, falando sobre o que é belo, e aí tem coisas, alguns conceitos que eles continuam, né, permanecendo até hoje, que é aquilo que é agradável ao olhar, isso já veio lá dos gregos, isso passou por Santo Agostinho, e a Kant, né, que é um filósofo também que discorreu muito sobre a beleza, ele fala que belo é aquilo que é agradável olhar. E é verdade, o que é belo? Aquilo que eu olho e que me agrada, né? Falando assim, simploriamente, é isso. Sobre a beleza, existem algumas verdades, né? Ela nos agrada, então, a gente tem que sentir prazer quando olhamos algo belo. Ela é comparativa, a gente sempre compara uma com a outra. Ela chama atenção sobre si mesma, ou seja, não precisa mostrar, olha que bonito isso, olha que belo isso. Né? Naturalmente, você é atraído por aqueles objetos, coisas, pessoas que você considera belo. A beleza é objeto de juízo de gosto, ou seja, o meu julgamento sobre uma pessoa, se é bela ou não, vai ser diferente do julgamento de cada uma de vocês. Por quê? Porque nós temos preferências, nós temos... nós não temos culturas diferentes, né? Nós somos todos latinos, mas se fosse assim de etnias diferentes, também teria isso, né? A questão do que é bonito para uma etnia não é para outra. Então, assim, a gente, ao julgar alguma coisa bela, a gente está julgando aquele objeto, aquela pessoa, jamais a gente está fazendo qualquer comparação conosco ou com qualquer outro objeto. É belo porque é belo. Tem a questão também que a gente traz isso da palavra, né? Da etimologia da palavra de que bom, latim, né? De belos. Belos é belo, bonito, e é a mesma origem de bônus, que é bom. Então, desde sempre, né, a gente pode dizer assim, belo e bom andam juntos. E aí, o contrário de belo é feio, se belo é bom, feio é mal. Então, a gente carrega isso, né? De se não é bonito, então é mal. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente vê alguma coisa fora de ordem, a gente se assusta, a gente não fica confortável, nós não sentimos prazer, isso não só de pessoas, né? De qualquer coisa. Lá dos gregos, então, né, vem, né, uma tríade dizendo que o belo ele está no mesma equiparado, né, virtudes como a verdade e a bondade.
E essa tríade, né, de verdadeiro, bom e belo eram virtudes, né, valores que os deuses tinham e que as pessoas, então, elas, quando alcançavam esse equilíbrio, então elas estavam, né, no mesmo nível dos deuses e tal. Então, sempre se buscou o belo, né? Sendo que lá os gregos, eles entendiam o belo como harmonia, e não o belo no sentido que a gente traz hoje, né? Então, eles traziam um conceito matemático para o belo, porque a beleza não era só esta harmonia, na verdade, eles tinham, dentro da cultura dos gregos, eles cuidavam do corpo, eles cuidavam de alimentação, eles cuidavam, eram cultos, né? Então, deixa eu ver se tem alguém na sala esperando, não. Então, o belo era essa virtude, mas a beleza também era um pouco mais ampla do que simplesmente essa questão matemática que eles já tinham como análise, né? Ao longo dos séculos, né, Idade Média, até a gente vê ali já São Tomás de Aquino falando, né, continuando a questão do que é belo, e ele dizia, né, que belo era um objeto, né, uma marca do que é bem feito, e quem faz uma coisa bem feita é Deus, então tinha essa conotação religiosa também, né? Deus é o belo, Deus é divino, as pessoas, a beleza devia agradar a Deus, então tinha certos elementos, né, que levavam a essa unidade, né, mais transcendental também. E aí a gente vai seguindo, né, com isso até hoje. Então, lá na Grécia, como eu disse, né, eles não falavam de belo no sentido de beleza, mas beleza era relacionada com harmonia, e aí a gente usa hoje também, que é a proporção áurea. Tudo a gente pode explicar matematicamente, tá? Por quê? Porque tudo que existe tem uma estrutura, que é uma estrutura formada por quê? Por linhas curvas, linhas retas, que formam formas. Então, essa base toda de linhas, formas, cores, né, também, é a base do visagismo, porque é através das linhas e formas e cores que nós comunicamos. Nosso rosto tem linhas, formas e cores, texturas e volumes também, que nós comunicamos. Então, a base, essa influência lá dos gregos sobre o que é belo, da proporção áurea, ela importa porque ela explica como é um rosto harmônico a partir dessas medidas, né, de proporção. E um rosto harmônico é um rosto bonito, um rosto belo, né, porque traz essa harmonia, mas ele não significa que somente um rosto harmônico é o rosto ideal. É completamente diferente. Ele pode ser harmônico, mas ele não necessariamente é adequado para mim, né? Certas características, como, de repente, um nariz grande, falo de nariz porque as pessoas acabam, às vezes, não gostando do seu nariz, né? Nariz grande, uma bochecha, um determinado tipo de volume no cabelo, são características genéticas nossas, contam uma história, contam uma etnia, tem uma beleza, né, que passa além da proporção. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, ao querer modificar. Além do que, tudo que a gente modifica externamente muda como nós nos comportamos internamente, que nós pensamos internamente, e o contrário também. Quando a gente passa por alguma modificação, né, uma mudança significativa, externamente a gente também acaba modificando. E não só na imagem também, mas nos traços do rosto. A gente muda quando nós temos, né, por exemplo, a gente passa por uma situação ruim, nosso rosto ele mostra, né, que nós estamos numa situação ruim. Aqui, né, só mostrando essa questão da geometria. Depois vem Fibonacci também, ali 1700 e alguma coisa, né, mostrando também aqui a espiral de Fibonacci, que se relaciona com proporção áurea, e essa espiral aqui, ela nos
mostra como o nosso olhar anda, que o nosso olhar ele anda da esquerda para a direita. Gente, só vou tirar, eu estou com uma gatinha aqui, ela fica na aula, mas ela está querendo subir no computador, eu só vou tirar ela da sala. Só um instante. Não dá. Pronto. Ela assiste, eu tenho 3 gatos e um cachorro. Aí, geralmente, fica um gato aqui no escritório e fica o cachorro que está ali deitado, eles ficam quietinhos. Mas ela começou a tentar vir aqui para o computador, aí é melhor tirar. Não sei se vocês gostam de bicho, mas é assim. Uma outra questão sobre harmonia para a gente pensar é se somente rostos que são harmônicos são bonitos, né? Significaria que pessoas que são consideradas bonitas, né, por quase um século, que é a Marilyn Monroe, por exemplo, né, deveria ter um rosto totalmente harmônico. Então, tem um fotógrafo que fez essa brincadeira, né, de duplicar os lados do rosto, e aí a gente vê que um rosto é completamente diferente um lado do outro, né? Algumas pessoas essa diferença é bem visível, outras não é tão visível. Quando vocês forem analisar as assimetrias do rosto de vocês, vocês verão que alguns de vocês vai ser bem visível essas assimetrias, não só de largura, de formato, mas num olho mais aberto, uma sobrancelha mais alta, uma abinha do nariz mais alta, a boca, às vezes de volume, de altura. Então, por isso que a gente não pode ficar pensando que somente um rosto harmônico é bonito, porque senão a gente jogaria, né, no lixo, né, digamos assim, em pessoas que são consideradas bonitas, né, por tantos anos, como é o caso da Marilyn Monroe, que inspiram, né, com sua beleza. Quando eu coloco, por exemplo, essa atriz aqui, né, ela de várias formas, né, com vários comprimentos de cabelo, com várias cores de cabelo, com texturas diferentes, com maquiagens diferentes, né? Claro que a maior parte aqui é de representações de filmes. Eu não tenho como dizer, assim, de uma forma unânime, qual é a mais bonita. Cada um de vocês aí tem uma preferência. E essa preferência, ela está lá relacionada ao juízo de gosto, né? Juízo de valor de cada um de vocês. Mas também tem, se vocês olharem cada uma delas, vocês vão dar uma explicação sobre a imagem que ela transmite. Uma vai ser, vocês vão dizer que eu gosto mais dessa, porque essa parece mais sexy, essa ela parece mais séria, essa ela está mais meiga, essa ela está mais amiga, essa, enfim, né? A gente vai julgando de acordo com o que a gente está vendo. O que a gente está vendo? Linhas, formas, cores, volumes e texturas, que é isso que a gente trabalha no visagismo. Então, é muito difícil eu dizer assim, qual é a mais bonita? Depende do contexto. Depende da imagem que ela quer passar, né? Alguém tem alguma questão que quer falar? Tudo tranquilo? Vocês podem abrir o microfone ou vocês podem escrever no chat também. E também vocês podem escrever lá no WhatsApp. Eu até vou deixar o WhatsApp aqui aberto no grupo aqui. Deixa eu colocar já, porque se entra aqui eu já consigo aqui também. Aqui, tudo tranquilo, então tá. Cláudia, Oi, amor. me perdoa perguntar, porque eu não me atentei para baixar o material. Todo esse material que você está passando nesse slide, tem lá na apostila? Sim. Obrigada. Eu não sei se a apostila está bem completa, tá? Eu atualizei ela esse ano, ela está bem completa. E os slides eu disponibilizo para você se não está lá no material. Mas ótimo, praticamente está tudo lá. Tudo assim, mesma imagem, entendeu? Mas toda a informação está lá. Fica tranquilo, tá? Aqui, né, a questão do que é bonito ou não é bonito, né, do Champ, em 1917, ele resolveu colocar um mictório num salão de arte, né, e as pessoas, quando entravam lá e olharam assim, poxa, um mictório, né, outras já disseram, não, mas é um mictório dentro de uma exposição de arte, então tem um significado diferente.
E essa provocação, ela é bem interessante, porque é exatamente isso, assim, eu não posso simplesmente me limitar às formas, né? Aqui tem uma forma de mictório, né? A gente reconhece como um mictório até hoje, inclusive, né? Masculino, mas ele passou a outro patamar, né? Passou a ser uma obra de arte no momento que ele estava dentro de uma exposição de arte moderna. Então, é por isso que a gente precisa entender muito bem o contexto do nosso cliente, né? Quem eu sou? Essa é a grande pergunta do visagismo, assim, quem você é? Só que a gente não consegue essa resposta com o cliente. Pergunta assim, quem você é? Eu sou filha de fulano, nasci em tal lugar, eu trabalho em tal lugar, eu tenho tais filhos. Mas quem você é de fato, assim, resume quem você é em 3 palavras. Não sai porque a gente ou não se conhece profundamente ou a gente não sabe explicar. Então, no visagismo, nas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, tem várias ferramentas que usa linguagem não verbal, né? Não precisa falar nada, né? Só vai mostrar. E aí fica mais fácil a gente entender. A questão de não ter beleza padrão, eu reforço isso, a gente não pode ser milimétrico nas medidas, a gente não pode entender que a beleza agora dos anos 2020, ela é que é a beleza, então a gente tem que levar todo mundo para uma boca mais volumosa, um nariz mais fino, um cabelo mais louro, uma raiz esfumada, não é isso, né? Porque no momento que a gente tem uma beleza padrão, no sentido de que todo mundo tem que ir para lá, a gente está tornando todo mundo como se fosse um clone, um robô, a gente perde a parte do sentimento, né? Embora a gente saiba que existem, a cada época, né, existe aquilo que é considerado bonito, né? E hoje existe esse padrão, né, que é inegável que existe, mas a gente não precisa estar lá, né? Que é, como eu disse, hoje está muito volume de boca, né? Os padrões, né, eles vão surgindo ao longo dos anos e se a gente for ali, 1635, Renascimento, a gente tem essas 3 graças que representavam, né, o padrão feminino da época. E aí a gente vê, nossa, né, 3 gordinhas hoje, né? Com dobrinhas e tal. Não é bonito. Então, isso é muito, muito da época, assim. E mais uma coisa que é recorrente o padrão é sempre aquilo que a gente não tem. A gente sempre quer perder 3 quilos, a gente sempre quer ficar mais alto, a gente sempre quer ter um nariz diferente, a gente sempre quer ter, sei lá, uma cor de cabelo diferente. Por quê? Porque é aquilo que a gente não tem. O que a gente não tem a gente tem essa vontade de ter, digamos assim. Então, nessa época, o que era? Nem todo mundo tinha acesso à comida farta, por exemplo, né? Então, somente os nobres, os ricos, eles que tinham lá, podiam comer o que queriam. Então, e não trabalhavam, então eles podiam, né? E tinham, né, um corpo um pouquinho mais rechonchudo, enquanto que aquelas pessoas que trabalhavam, não tinham tanto acesso ao alimento, eram pobres, né? Não conseguiam, né, ter essa forma, né, mais arredondada. Então, o padrão acabava sendo esse mais arredondado. Então, é sempre assim, né? A gente sempre está correndo atrás do que a gente não tem. Essas percepções, né, de corpo, ser magro, ser belo, está mudando novamente, a gente está num momento que está mudando, mas por muito tempo, né, até bem recentemente, assim, o ideal era sempre ser magro, né, muito magro, né, principalmente as mulheres, assim. Tinha que entrar ali numa calça 36, 38 já estava no limite, e isso está agora sendo totalmente destruído, né, ainda bem. E para vocês terem uma ideia, isso tudo foi construído também porque historicamente a gente tem ali revistas, as atrizes de cinema, né, que foram sendo inspiração para criar esses modelos. E teve uma pesquisa ali que essas informações do livro do Mito da Beleza, uma pesquisa de 66 até 69 aumentou, né, as meninas, né, de uma escola, 50% achavam que eram gordas. Depois, passado 6, 7, 8, 9, 3 anos, 80% achavam que estavam gordas. Por quê? Não é que elas tinham engordado, é porque acabou mudando o padrão. Tem
Se vocês procurarem, vocês vão ver assim, ó, que em pouquíssimo tempo tem umas revistas, né, francesas e tal, que ditavam a moda no início do século XX, que colocavam assim, agora as medidas são tanto de cintura, tanto de busto, tanto de quadril. Passados 5 anos, a pessoa, para ser bonita, de estar naquele padrão, ela tinha que estar lá com quase 10 centímetros a menos, né? Eu não lembro assim, exatamente quantos centímetros, mas era muito menos centímetros. E o que mudou? Na verdade, mudou era o padrão da época, né? Mas, como eu disse, a gente está agora no momento já se libertando um pouco disso, pelo menos as pessoas estão refletindo e não estão mais entendendo, né, que o padrão sempre é muito magro e tal. Porque essa obsessão, né, tem a Naomi Wolf, ela discute nesse livro que, na verdade, o fato da gente querer ser magra é o fato daquela obsessão daquilo que a gente não tem, né? Então, não é a gente tem que obedecer ao padrão vigente. Então, se eu não estou naquele padrão vigente, eu não estou adequada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas quando a gente vai atender os clientes, né? Para a gente não levar para padrões, levar só para harmonia, né? Achar que tem que ser magro, porque existe os transtornos, né, dismórficos hoje, que são doenças, né, classificados como doenças, e não pensem só que é só de peso, às vezes é uma estria, uma celulite, uma manchinha no rosto, uma cicatriz de acne, um nariz ou uma orelha, enfim, alguma característica, né, que a pessoa entende que não está dentro de um padrão e aquilo torna-se tão insuportável que ela não convive socialmente, sofre por esse motivo, e aí isso já entra dentro dos transtornos dismórficos, né, corporais, e é considerado uma doença, né, e aí precisa realmente de atendimento psicológico, né, não é nós. Só lembrando aqui nessa questão dos padrões, como as mulheres sempre trazem o padrão da curva, então isso a gente trabalha no visagismo também, sendo que toda vez que a gente vai trabalhar o feminino, colocar uma curva na imagem, né? Quando a gente trabalha a suavidade, o que é um feminino? Mais suave, o que é masculino? Mais rígido. Né? Então, a gente trabalha com isso também. Então, o feminino traz a curva, o masculino traz a linha rígida, né? Falando dos padrões, né, como eles vêm mudando, ali Marilyn Monroe, depois Twigg, que era magérrima, anos 80, não sei se alguém de vocês passou por ali, eu passei na adolescência, nos anos 80, então era esse padrão, seio pequeno, bronzeadíssimos, né? A gente não tinha a menor noção do perigo, né, do sol que a gente pegava. Depois, ali já em 2018, 2017, começou a mudar com Beyoncé, mais recente Kardashian, tal, que trazem esses outros padrões, assim, com mais volumes, até que a gente se encontra hoje, né, com essa coisa de desmitificando todos os padrões. A gente vê ali, né, em 54, que Marta Rocha era Miss Brasil, quase ganhou Miss Universo, e tinha um padrão mais arredondado do que foi ali nos anos 2000, com o padrão das Angels, que eram extremamente magras e que a gente encarava, né, como um padrão de beleza. Hoje, não, então tem as Kardashian, tem ali a Marquezine, trouxe algumas a Mariana, a Gisele ainda continua por um bom tempo. Então, tem mais diversidade disso como referência, então a gente está fugindo um pouco daquilo de ser só magro e tal. Mas existiu para os homens também isso de classificar do que era bonito ou não era bonito. Né? O rei Francisco da França, ali, em 1494, 1500, quando descreviam ele, né, diziam que ele era um homem bonito, era alto, era bem constituído, esse era o padrão do Renascimento, e a gente pode dizer a mesma coisa, né, do Cauã hoje, e a gente percebe que com os homens também, embora não exista essa... Eu caí aqui do vídeo. Embora não exista essa cobrança tão forte, né? Os homens têm essa silhueta mais triangular, né? Parte de cima mais larga, parte de baixo menor, e isso veio... Fiquei bem embaixo aqui do que eu passo.
Os Photoshops, os filtros, né, que também teve uma discussão recente sobre o uso de filtros no Instagram, os padrões, né, que surgiram isso de antes tinha que engordar, agora tem que emagrecer, então, de alguma forma, a gente é sempre levado a isso, né? O importante é sempre a gente ter esse autoconhecimento, saber quem a gente é, quando a gente atender o cliente, entender, então, quem aquele cliente é, para a gente conseguir, então, aumentar a autoestima dele. Ter a construção, né, de uma autoimagem positiva, ela não é de agora, né? A gente constrói ela desde criança, quando dizem para gente, menina bonita não usa cabelo curto, menina não senta de perna aberta, não faz isso, não faz isso. Então, o que acontece, né? A gente vai criando do que é certo e o que é errado, desde lá pequenininho, né? Cabelo crespo não é bonito, então vai se criando uma autoimagem que pode ser positiva ou negativa, e a gente vai encontrar as clientes com essa autoimagem ali, e que isso pode afetar as consultorias também, né? Porque o que a autoimagem traz, né? As nossas aceitações, a gente vai se moldando ali, né? Então, a gente tem que entender muito bem quem é esse cliente. O que é importante? A gente não colocar como a solução dos problemas, né, uma construção de uma imagem externa, né, não é não é um cabelo novo, uma mudança radical que vai trazer felicidade, que vai resolver os problemas, né? Mas o que acontece? A gente pode, através da imagem, ajudar e muito alguém a ter uma autoestima mais elevada, desde que a gente entenda quem essa pessoa é e valorize as qualidades que ela já tem e minimize os seus defeitos, digamos assim, né? A gente consegue, né, valorizar, aumentar a autoestima, e é esse o grande trabalho que a gente faz, que o consultor faz, que o visagista faz, é criar uma imagem adequada, uma imagem que a pessoa se reconheça e que ela se veja, então, bonita, independente, né, de pesos, de modas e tal. O rosto é 70% da nossa identidade, então, assim como vocês estão me vendo, aqui eu tô pequenininha, eu não consigo ver vocês, mas a gente se vê assim, vi fulano, conheci a Claudete, mas vocês só me veem aqui, o rosto, né? Então, 70% da identidade está no rosto. É por isso que é tão importante mudanças no cabelo, uma maquiagem, as linhas que nós temos no rosto, porque eles comunicam muito, tá? Já falei para vocês, né? Quando a gente muda alguma coisa internamente, externamente, a gente também reflete essa mudança, e quando a gente muda externamente, a gente pode sim influenciar uma mudança interna também. Alguém que, por exemplo, necessita ter mais força na sua vida, a gente consegue dar isso com elementos, né, de cabelo, de maquiagem, de acessórios, e essa força externa que a gente cria, ela vai sim ajudar a pessoa internamente a ter essa força também, porque ela se olha no espelho e se vê de forma mais forte. O contrário também é verdadeiro. Quando se faz mudanças e não se sabe por que está se fazendo aquelas mudanças, a pessoa se olha no espelho e aí ela não se reconhece. Hoje, assim, um dos grandes problemas também é sobrancelhas. Agora está mudando de novo os padrões de sobrancelhas, né? Mas até pouco tempo atrás estavam essas micros extremamente pesadas, e que eu sempre digo, a sobrancelha chegando antes da pessoa, e muito arqueada. E o arqueado vai trazer ali, dependendo do arqueado, ou uma agressividade, ou um dinamismo, ou uma sensualidade. De repente, essa pessoa não é nada disso, é uma pessoa tímida, discreta, né, mais conectada com outros elementos, e aquela sobrancelha não diz nada sobre ela, embora esteticamente possa estar bonito. Essa questão, né, da ditadura do ego, que muito tem se falado, é ser apreciado pelos outros, né? Eu me mostro para os outros aplaudirem, são agora para os likes, né? Mas quantos likes tem, quantos seguidores, quantos vão me aplaudir, né? E aí o Karnal fala, né, que viver é muito mais do que isso, né, poder construir pontes. E recentemente a gente percebeu isso, porque a gente teve que ficar afastados, né, ficamos aqui sem poder abraçar, sem poder estar perto, e a gente percebeu que realmente se conectar com a gente mesmo, ter
muitas pessoas mudaram sua visão de vida nesse momento, assim, né? Então, elementos que estavam sendo colocados à parte, como família, como amor, como fraternidade, esses elementos, de repente, começaram a se tornar muito valiosos hoje, né? Porque a gente sentiu como isso é importante, porque a gente não pode mais demonstrar isso, né? Da maneira como a gente demonstrava antes. A gente tem que ter muito cuidado, né, com isso, com as consultorias, para não tornar as pessoas todas iguais. Profissionais, aqui no grupo eu não sei se tem, né, pelo que vocês me responderam, não tem, mas os profissionais que trabalham hoje com as modificações faciais, que elas são muito legais, se não têm conhecimento de visagismo, eles vão só recorrer àquela harmonia estética, aquela harmonia de beleza grega, que é proporção, ou uma beleza ditada pela moda, né? Como uma boca das Kardashian lá, né? Uma boca mais volumosa. Então, a sobrancelha é mais arqueada, né? Um cabelo X. Então, a gente tem que ter muito cuidado de não ir para esse caminho, né? O que acontece? Às vezes, essa tirinha aqui é engraçada, né? Porque a menina diz assim, ó, mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Ela pergunta para quê, né? Aí ela diz, é para expressar a minha individualidade. Aí a mãe não deixa, ela assim, pô, mas tá todo mundo fazendo. Então, muitas vezes a gente também entra nessa, assim, pô, eu quero fazer, mas porque tá todo mundo fazendo, né? E o cabelo, que é um dos aspectos que a gente vai trabalhar bastante, né? Vai trabalhar bastante aqui no curso, né? Ela é uma característica, né, muito importante que transmite identidade, etnia, e às vezes as pessoas... A gente entrando agora. Às vezes as pessoas, elas não gostam dos seus cabelos, né? Elas, não gosto do meu cabelo porque ele é volumoso, eu não gosto do meu cabelo porque ele tem cachos, eu não gosto porque ele é liso demais, eu não gosto de tal característica. E dentro da consultoria é importante que a gente transmita isso, né? Que por que não gosta, né? Aquilo ali diz quem é a pessoa, de onde ela vem. A questão dos cabelos crespos também, graças a Deus, está mudando agora, né? Nem todo liso, mas era bem preocupante porque estava todo mundo querendo alisar, como se o liso fosse a solução. No visagismo, o cacheado, quando ele não tem controle, ele pode passar um pouco de uma imagem de confusão, assim, de não cuidado no sentido de não controlado, né? Mas não significa que a gente tem que alisar esses cabelos, porque o liso traz uma linha reta, que traz mais força. Só que eu posso também ter linhas retas e ter um cabelo cacheado, né? Uma coisa é dentro dele, que é a textura, que ele pode ser liso ou ondulado, cacheado, ou ele pode ir fora, que é a silhueta, que pode ter uma linha circular, que pode ter uma linha reta, vertical, uma linha horizontal, são coisas diferentes. E eu vou estar mostrando isso para vocês. Eu acho que eu cheguei aqui. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui no material. Só mais um pouquinho, né? Que é isso de cabelo, né? Traz esse reconhecimento de pertencer a um grupo. Então, como recadinho aqui do visagismo, é uma aluna que não conseguiu participar, ela vai depois. De pertencer a um grupo, então a forma como eu uso meu cabelo mostra a que grupo eu pertenço, então só como ilustração aqui, os tribos africanos que mostram muito, a gente vê nas adolescentes, né? Eu tenho um filho adolescente, as amiguinhas têm tudo cabelo comprido, então porque elas se reconhecem, elas se apoiam, né? Então pertencem ao mesmo grupo, mas no momento que vai criando suas identidades, assim, começa a modificar. Cabelo também com força e virilidade, principalmente para homens, né? Começam a ficar carecas, de repente vocês trabalham com o público masculino, a questão do cabelo pode ser bastante importante, essa perda do cabelo traz um significado de envelhecimento, um significado de que não é viril, então também cabelo pode ser poder, né? No sentido que a gente traz até as perucas aqui da época do Luiz, eu sempre perco nos Luiz, nunca sei se é 14, 15 ou 16, né? Mas
que começou com essa história das perucas muito grandes para as festas, e eram quase umas alegorias, assim, tinha 1 metro de altura, tinham bichos, flores, mas também tinha toda uma questão de destaque, né? Quem tinha mais dinheiro podia fazer esses ornamentos imensos. E para o feminino, né, cabelo traz, principalmente para a latina, né, tem essa questão do feminino, sensual, jovem, e uma coisa que eu vou também desmitificar é o cabelo comprido como sendo o cabelo de jovialidade, né? Muitas pessoas acham que o cabelo comprido traz jovialidade, mas na verdade não. Ele pode trazer dependência, ele pode trazer uma falsa jovialidade. Aquela mulher com cabelo, não que não possa ter cabelo comprido, tá? Não é isso, mas ela não está sendo necessariamente sensual, ela pode estar buscando uma ligação dependente, pode ser carência, pode ser elementos do temperamento melancólico, né, que são mais introspectivos e não tanta força assim como de repente ela gostaria de passar. A gente vai ver isso, tá? Com isso, né, eu vou encerrando esse primeiro aqui, né, primeiro módulo, eu vou desligar, eu vou conversar com vocês ainda, mas com os fundamentos e as influências do visagismo, né? Que a gente vai ver na próxima aula. Proporção áurea, os temperamentos de Hipócrates, que é o colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático, que é uma das análises que se fazem, que é do método Philip Hallowell. A influência de Bauhaus, que é uma escola de arte, né, alemã, que trouxe bastante influência, né, através dos seus professores e da sua filosofia, que é a forma segue a função para o visagismo. Jonas Itten, que é o círculo cromático que a gente usa também no visagismo. Fernand Aubry, o primeiro visagista, né, que se disse visagista em 1937, um francês, cabeleireiro maquiador que trabalhava com teatro. Depois Robert Dorr, nos anos 30, com a temperatura, né, da pele quente e frio, que a gente também trabalha no visagismo. Suzanne Caigel, em 42, quando ela fez uma classificação de peles caucasianas, que são peles brancas, né, fez a classificação em 4 estações, primavera, verão, outono, inverno. A gente trabalha com isso no visagismo também. No visagismo a gente não trabalha com método expandido, a gente fica somente em 4 estações. O Jung, com os símbolos arquetípicos, que as linhas que são linhas retas, linhas curvas, linhas inclinadas, horizontais ou verticais, elas trazem uma imagem, uma comunicação, né? E o Philippe e o Claude, né, que são os 2 grandes mestres. O Philippe, que trabalha muito a questão da harmonia estética e relacionado com a harmonia ou não harmonia, relacionando com os temperamentos, né, e quem você é, e o Claude Olliard, que traz o visagismo emocional, que também trabalha quem você é, mas de uma maneira um pouco diferente, mas trabalhando também com linhas curvas e linhas retas, né, que a gente vai trabalhar bastante. Eu vou tirar aqui meu stop, aqui, e quero saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta. O objetivo hoje era trazer esse contexto, né, de não entrar no visagismo puro, e sim contextualizar, né, a beleza, os seus aspectos culturais, não culturais também, né, como filosóficos, e reforçar de que vocês, sendo visagistas, para vocês terem esse cuidado de não padronizar, de não levar para o que é bonito, fashionista hoje, porque isso vai mudando. Então, a gente tem uma grande responsabilidade. Eu falo que ser visagista sempre é muito legal, porque ele nos mostra que todo mundo é bonito. Eu sempre digo, né, para os meus alunos, né, todo mundo é bonito. Não tem gente feia, né, no sentido de que todo mundo é bonito. Por quê? Porque todo mundo traz uma história, né? Claro que, assim, a gente vai ver na próxima aula, quando existe muita irregularidade, tá? Vou explicar. Se um rosto, né, traz muita irregularidade, que foge muito de a proporção, então ele sai dessa ordem que nosso cérebro gosta.
aí sim, mas aí é uma questão, muitas vezes, médica e não de imagem, tá? Mas aí são questões muito particulares. De modo geral, as pessoas não gostam de certas características porque não está na moda, porque as referências que essa pessoa acha bonita não parece que servem para ela. Então, eu digo assim, ó, quem trabalha com o visagismo, trabalha com a consultoria de imagem, ou trabalha com qualquer profissão que trabalha com pessoas, o visagismo é muito importante. No mínimo, por quê? Porque vocês vão entender quem é o outro, né? Vocês vão sair daqui entendendo que tem pessoas que tomam decisões extremamente rápidas, tem pessoas que são impulsivas, né? Vão entender por que esquecem das coisas, pessoas que mudam de ideia muito rápido, pessoas que são tímidas, pessoas que são imaginativas, pessoas que são sonhadoras, pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, não porque elas não têm opinião, mas porque elas querem agradar todo mundo. Isso tudo se mostra nas linhas do rosto, e quando eu não tenho uma linha que eu preciso, eu posso criar através dos meus acessórios, através aqui, por exemplo, de uma gola de uma roupa, de um colar, de um brinco, do desenho do meu cabelo, né? A Lianda pergunta, né, por que a gente não trabalha com método expandido, tá? A gente vai chegar em cor lá, mas eu já posso responder, não tem nenhuma necessidade de trabalhar com método expandido dentro do visagismo, porque tu vai trabalhar sempre com tem a estação principal, né? Primavera. Primavera vai ter suas características de pele ali. Só que a gente está construindo cabelo, né? E cabelo, assim, essas diferenças que são muito poucas no método expandido, na verdade. Tá? São muito poucas. Se você vai pensar, é um outono suave e um outono profundo. No cabelo, para construir isso, gente, é nada, sabe? Quase nada de diferença. Então, o mais importante que eu digo sempre é, sabendo se a pele é quente, se a pele é fria, já está assim, ó, 90% está resolvido já, tá? Talvez até mais. E, para vocês terem uma ideia, o Claude, por exemplo, o método do Claude, ele não trabalha com estações, ele não trabalha com temperamentos, né? Ele trabalha com intenção de imagem. E claro que tem ferramentas para encontrar a cor ideal e tal, mas não trabalha com método, com item, trabalha com quente e frio, mas não trabalha com método expandido também, tá? Então a gente não faz isso, porque não tem uma necessidade, né? É que às vezes ocorre alguns booms aí, né? Como recentemente deu o boom das cartelas, né? Todo mundo querendo saber qual é a sua cartela pessoal para usar suas cores e tal, mas no visagismo, por exemplo, quem está dentro do temperamento colérico, se usar vermelho, né, vai reforçar o colérico. Se usar azul, vai amenizar o colérico, independente da sua temperatura de cor, né, temperatura da pele. Então, tem outros elementos para pensar também, né? Então, legal, se você quer, né, juntar. Isso eu quero dizer. Tudo que a gente estuda, a gente vai juntar e vai criar a nossa forma de trabalho. Então, do que eu vou apresentar para vocês dentro do curso, das ferramentas, de repente vocês não vão trabalhar com todas as ferramentas, vocês vão trabalhar com uma parte das ferramentas só. Mas aí se vocês entenderem que a cliente é única, que vocês vão estar lendo a intenção dela de imagem, vão estar trabalhando nesse sentido, vocês vão estar fazendo o visagismo também. Agora, se vocês têm esse conhecimento, gostam muito de trabalhar com método expandido, querem trabalhar encontrando também a cor de cabelo dentro do método expandido, é fácil de fazer, não é difícil de fazer, né? Mas não é o que a gente acaba ensinando. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Tá? Então, assim, a gente não tem exercício hoje, tá? A gente vai ter só no segundo, na semana que vem. Já vai estar disponível o vídeo 2, se vocês puderem olhar o vídeo 2. Eu vou agora, deixa eu terminar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Os livros, né, que são algumas de vocês falaram que já tem, né? O do Philippe, que é o Visagismo, tem 2, né, dele. O do Claude existe só em francês, tem na Amazon, mas só tem em francês, que é esse aqui. Tá? Então, se alguém quiser, encontra ele. Vou tirar foto e colocar no grupo agora. Beleza?
Então tá, gente. A gente vai se falando no grupo, tá? Espero encontrar vocês na próxima semana. E sejam bem-vindas, né? Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo visagismo, né? Quando começarem a entender ele melhor. Tá? Tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.